Cloridrato de erlotinib prolonga a sobrevida bloqueando HER1 e GFR. O cloridrato de erlotinib é uma molécula pequena com um mecanismo de ação inovador. É um inibidor do receptor do fator de crescimento da epiderme humana, administrado como comprimido uma vez por dia. Cloridrato de erlotinib é o primeiro e único inibidor da tirosina quinase EGFR a demonstrar benefício de sobrevida em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas. Capítulo 1. Proliferação da célula do câncer. Para entender como funciona o cloridrato de erlotinib, é preciso relembrar o que sabemos hoje sobre a proliferação da célula do câncer. A desregulação do receptor da sinalização de caminhos rompe os caminhos celulares normais, aumentando a proliferação celular e inibindo a morte programada das células, apoptose. Quando o equilíbrio entre a divisão celular e a apoptose é rompido, pode ocorrer uma superproliferação, levando ao câncer. Finalmente, a proliferação das células do câncer é mediada, em parte, pelas interações entre o receptor e os fatores de crescimento encontrados no organismo. Capítulo 2. A família de receptores HER e o papel de HER1 e GFR. EGFR é um membro da família dos receptores do fator de crescimento da epiderme humana. Ele desempenha um papel fundamental na regulação da divisão celular e na morte das células. A família HER possui 4 tipos de receptores: HER1 EGFR, HER2, HER3 e HER4. O HER1 EGFR é formado por 3 partes. Um ligante extracelular que liga o domínio da transmembrana e um domínio intracelular da tirosina quinase. Quando o ligante se une ao domínio extracelular, HER1 EGFR ativa e dimeriza com outro receptor da família HER. Isso leva à fosforilação do ATP, agente intracelular do domínio da tirosina quinase. Depois da fosforilação do ATP, o receptor proteico sinaliza a transdução de enzimas a partir do citoplasma, o que leva a uma nova ativação de múltiplos caminhos, corrente abaixo. 2 caminhos de transdução do sinal de HER1 EGFR estão diretamente envolvidos na divisão e morte celular. Na verdade, HER1 EGFR é em grande parte responsável pelo crescimento celular normal. Esse processo celular normal fica prejudicado sempre que HER1 EGFR funciona inadequadamente. Capítulo 3. Desregulação de HER1 EGFR. A desregulação de HER1 EGFR rompe o crescimento celular normal e que transforma esta em uma célula neoplásica e inibição da morte celular. Isso pode ocorrer mediante inúmeros mecanismos diferentes. Um desses mecanismos é a superexpressão de EGFR, que pode causar uma maior atividade de sinalização. Outro mecanismo de desregulação é a mutação de EGFR. Algumas mutações resultam num receptor ao qual falta ou não funciona um domínio de ligação. Nessa mutação, os sinais constitutivos ocorrem mesmo na ausência de ligante. Também foram encontradas mutações de genes codificadores do domínio de tirosina quinase do EGFR. De um modo geral, elas afetam o ponto de ligação da ATP. Aparentemente, tais mutações aumentam a ativação do receptor, aumentando a afinidade do domínio de tirosina quinase para ATP. As pesquisas sugerem que a inibição do domínio da tirosina quinase EGFR pode bloquear a proliferação das células do câncer mediada por EGFR. Capítulo 4. O mecanismo de inibição de cloridrato de erlotinib. Por ser um inibidor de tirosina quinase HER1 EGFR de molécula pequena, cloridrato de erlotinib inibe a sinalização celular competindo com ATP pelo sítio ativo do domínio de tirosina quinase intracelular. Embora o mecanismo de ação clínica antitumoral de cloridrato de erlotinib ainda não esteja completamente caracterizado, o raciocínio não clínico mostra que cloridrato de erlotinib bloqueia a EGFR, mediando a atividade sinalizadora corrente abaixo, inclusive sinais iniciados por receptores mudados. Evitando a superproliferação e permitindo a apoptose de células de câncer, cloridrato de erlotinib pode ajudar a recuperar o funcionamento normal das células. Capítulo 5. Resultados clínicos.
Neste estudo para registro de agente único, o cloridrato de erlotinib aumentou significativamente a sobrevida geral, reduzindo o risco de óbito em 27%. Esse benefício de sobrevida foi atingido independente do tratamento anterior, da situação de desempenho ECOG, da histologia do tumor, do histórico de tabagismo, do sexo, da idade e da raça. Além disso, o cloridrato de erlotinib melhorou significativamente a sobrevida livre de progressão em comparação com placebo, tendo reduzido o risco de óbito ou de progressão da doença em 39%. Cloridrato de erlotinib demonstrou uma taxa de controle da doença de 44% versus 28% do placebo em um estudo para registro como agente único. Os pacientes que receberam cloridrato de erlotinib tiveram benefício dos sintomas por terem atingido tempos significativamente maiores para a deterioração da tosse, dispneia e dor, sintomas que afetam a qualidade de vida dos pacientes. Cloridrato de erlotinib não apresenta os efeitos colaterais incapacitantes associados com a quimioterapia tradicional, como a mielossupressão, neutropenia ou neuropatia. Exantema e diarreia foram os efeitos colaterais mais comumente referidos. Cloridrato de erlotinib é o único tratamento molecular HER1-EGFR oral que comprovadamente prolonga o tempo de vida de seus pacientes.